chegou a hora de Jesus voltar logo. E esse tema veio muito a calhar, porque chegou a hora de pregarmos mais o evangelho, chegou a hora de orarmos mais, de cuidar melhor da nossa saúde, de cuidar melhor da nossa família, chegou a hora de pregarmos mais sobre a volta de Jesus, não esperar o pessoal vir até nós irmos aonde eles estão para fazer o ide de Jesus. E chegou a hora, gente, dos mortos em Cristo ressuscitarem, de nós, os vivos, sermos transformados. Chegou a hora desse céu se rasgar de um lado para o outro e ele vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Chegou a hora de juntos recebermos a unção do Espírito Santo nesta manhã, para começar uma nova etapa da nossa vida, com mais fervor, com mais Jesus. E chegou a hora de dizermos como sendo isto a nossa realidade de vida. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? É o cristão ligado no 220, Gálatas 2:20. É a nossa voltagem, meu irmão. Vira essa chave em nome de Jesus. Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero orar com você agora para a gente virar essa chave. Eu quero orar com você agora para que a plenitude, a unção do Espírito Santo seja a nossa nova identidade. Ei, quem é você? Não interessa o teu cargo, não interessa o teu nome, o que interessa é uma coisa só. Estamos cheios do Espírito Santo e a unção é o nosso registro, a identidade nossa a partir de hoje, mais do que ontem, em nome de Jesus Cristo. Ora comigo aí, fecha os teus olhos e clame comigo pela unção do Espírito Santo. É por isso que estamos aqui, porque reconhecemos isso como sendo uma prioridade e, por ser prioridade, reconhecendo que chegou a hora. Vamos orar? Pai querido, alegra-nos estarmos na tua presença e obrigado por essa multidão, por este jovem, por este exército do Senhor que está reunido, pronto para a batalha do conflito final. E queremos, ó Deus, o poder para que a vitória seja obtida na nossa vida para a glória do teu nome. O nosso coração não está aberto, nosso coração está rasgado diante da tua presença agora, porque enxergamos que o teu Espírito em nossa vida é uma necessidade tanto quanto o ar que nós respiramos, tanto quanto o alimento que nós ingerimos. Precisamos do batismo do Espírito Santo, precisamos da unção do Espírito Santo, precisamos de parar de agir pela nossa própria vontade e sermos dirigidos inteiramente pelo Senhor. Aceita a nossa oração, aceita a nossa entrega, unja-nos com o teu Espírito, nós te clamamos em nome de Jesus. E essa galera diz amém, amém e glórias a Deus. Ei, vamos dar uma pincelada na vida de algumas pessoas aqui nessa passagem rápida, para que isso nos impressione através da palavra de Deus. Começa comigo dando um pulinho em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 14. Abre a Bíblia aí, cidadão. Coça esse olho, acorda, dá uma sacudida, tapinha no rosto. Vamos lá, desperta a igreja. 1 Samuel, capítulo 16, no verso 4, tem a história impressionante do finalzinho do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Olha que tragédia, como é que o cara terminou mal pra caramba. O verso 14 diz assim: tendo se retirado de Saul, eu estou falando de 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Se liga aí, diz assim: tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Vou ler mais uma vez para você entender o drama que está acontecendo. Saul perdeu o Espírito do Senhor e no lugar passou a ser atormentado por um espírito maligno. Se ligou no drama, irmão? Olha só, na vida a gente perde muita coisa. Eu tenho certeza que eu estou falando para você, e talvez você seja alguém que perdeu o emprego, talvez você seja alguém que perdeu um familiar por conta do Covid, talvez você seja alguém que perdeu o teu relacionamento há pouco tempo, o teu namoro acabou, o teu noivado terminou, o teu casamento não deu muito certo e de modo traumático chegou ao fim. Talvez eu esteja falando para algum pai que perdeu o filho, talvez eu esteja falando para um filho que perdeu um irmão, talvez eu esteja falando para alguém que perdeu a vontade de viver, talvez você esteja nessa vigília e tenha perdido a fé. Ei, você perdeu já muita coisa, chega de perder, isso não faz mais parte do plano de Deus para a sua vida. Estamos vivendo numa situação que Deus não quis que nós estivéssemos inseridos nela. Quando ele nos criou, ele não nos criou para vivermos perdendo coisas, perder a própria vida, perder a esperança E Saul perdeu muita coisa, mas a pior coisa que Saul perdeu foi isso daqui, ó.
perdeu a unção do Espírito. Ei, lindão, lindona, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Perca o que você quiser. Perca emprego, perca o vestibular, perca o Enem, perca a sua saúde, perca o que for, mas não perca a unção do Espírito Santo, porque senão teremos perdido o sentido para a própria vida, teremos perdido a fé, teremos perdido a esperança, teremos perdido a própria salvação. Ei, não perca a unção do Espírito. Olha só, o Saul perdeu a maior bênção que ele poderia ter tido na vida dele, a maior bênção da vida dele. Ele perdeu a unção do Espírito Santo. E o resultado é que ele não tinha mais condições de ser rei de Israel. E ele permaneceu como rei de Israel durante um tempo, mesmo sem a unção. Como, pastor? Mantendo as aparências. E tem muita gente que está mantendo a aparência de crente, a aparência de servo de Deus, mas já perdeu a unção. Gente, não justifica viver uma vida de aparências. A unção de Deus na nossa vida é o que determina a nossa integridade religiosa, a nossa integridade de relacionamento com Deus, a nossa capacidade de dizermos: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não importa o que você tenha perdido na sua vida, não perca a unção de Deus. Olha, eu tenho um amigo que mora lá nos Estados Unidos, se formou na Andrews, e ele se formou em fisioterapia, um rapaz top, cara, gente boa, muito bacana, um rapaz bonitão, todo feliz da vida, super esportista, malhador, corredor e tal. E um dia pegou sua moto, que queria inaugurá-la, havia comprado a moto recentemente. Pensa numa moto top, mano. Pegou uma Highway lá, mano, e ó, partiu para cima, alta velocidade. Mas, infelizmente, a emoção foi tanta que ele perdeu o equilíbrio por alguma coisa que aconteceu e ele veio capotando na highway, veio capotando na pista e foi lançado para fora da pista, moto para um lado, ele para o outro. E, infelizmente, parte do corpo dele colidiu com um poste e, para ser mais específico, a perna direita dele bateu no poste. O corpo foi para lá e metade da perna, do joelho para baixo, foi para o outro lado. Arrancado na hora, o cara perdeu a perna, mano. E eu conversei com ele diversas vezes: mano, e aí, como é que tá? Poxa, pastor, a vida não tá fácil, cara, como é que eu vou voltar à minha rotina normal? Tô meio abalado e tal. Irmão, é vida que segue, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Para resumo de conversa, hoje tá com a perna mecânica, perdeu a perna, colocou uma mecânica, terminou a faculdade, fez o mestrado, casou, vida que segue. Por quê? Perdeu a perna, mas não perdeu o essencial, a unção do Espírito Santo. É um homem de Deus, é um jovem de Deus, e é vida que segue. Você pode perder muitas coisas neste mundo, mas não perca a unção do Espírito Santo. Tragédia absoluta foi o que aconteceu aqui na história de Saul. Ele perdeu o que não podia ter perdido. E olha, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, com tantas perdas que temos que aprender a lidar com ela, só uma perda não dá para lidar com ela, que é a perda da unção. E nenhum jovem que está conectado nessa live, nessa vigília, vai ter a perda que Saul experimentou. Muito pelo contrário, nós vamos receber a plenitude do batismo do Espírito Santo através da chuva serôdia em nome de Jesus. Pastor, que diferença isso faz? Que diferença ter a plenitude do Espírito? Vou te dizer qual é a diferença. Basta você comparar o primeiro Adão com o segundo Adão. Isso mesmo. Jesus foi chamado de segundo Adão. Você sabia disso? Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, ele é tudo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Emanuel, Deus conosco. Ele recebe um monte de nomes, mas Jesus também é chamado de segundo Adão. O primeiro você já sabe, marido de Eva, estava lá no jardim, no bem bom. O segundo Adão, no deserto. Faz uma comparação entre os dois rapidinho, você é inteligente, sua mente funciona na velocidade absurda. Agora se liga no processo da comparação. O primeiro Adão estava no jardim, lugar maravilhoso. O segundo Adão, no deserto. O primeiro Adão, bem alimentado. O segundo Adão, com fome. Há 40 dias não comia absolutamente nada. O primeiro Adão com raciocínio fantástico e acompanhado da Eva. O segundo Adão com um raciocínio debilitado, 40 dias sem comer, o corpo começa a cortar fontes de energia para economizar. Dizem até os estudiosos que chega a cortar
a capacidade de enxergar para economizar energia. Imagina Jesus todo suado, arrebentado, a pele toda ferida, o vento do deserto colidido com a areia do deserto, cortando. Pensa que Jesus estava usando sandal, meu irmão? Não estava usando, pele rachada, lábios rachados, não estava enxergando direito, com fome, todo debilitado, fraco, frágil, num calor insuportável. Eu já atravessei o deserto do Saara, um inferno, irmão. Ei, Jesus, nas condições muito inóspitas, enquanto o primeiro Adão tinha tudo de bom, um raciocínio fantástico, porque o seu corpo não tinha nenhuma debilidade. O diabo olhou para o primeiro Adão e pensou: o que eu vou dar para esse cara para que ele possa largar o propósito de Deus para a vida dele e abraçar a proposta que eu, Satanás, estou dando para ele? Ei, ele não precisava de nada. Apesar de não precisar de nada, caiu. Caiu, mano. 4.000 anos depois, aparece Jesus, o segundo Adão, todo arrebentado, todo debilitado, num ambiente inóspito, tinha tudo para perder. O diabo olhou para ele e falou: isso aqui vai ser mole. Se o primeiro eu regacei no jardim, o segundo vai ser muito mais fácil derrotá-lo. E o resultado é que o primeiro Adão, que tinha tudo para vencer, perdeu. E o segundo Adão, Jesus Cristo, que tinha tudo para perder, ganhou. Nossa, que coisa louca! Qual a grande diferença, minha gente, entre o que estava no jardim e o que estava no deserto? Não me venha dizer que o que estava no deserto usou o seu poder para isso, porque ele não fez uso do poder divino para obter vitória, porque senão não teria como ser o nosso exemplo. Ele só usou a comunhão com o Pai. E o capítulo 4 de São Mateus, verso 1, diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Olha a razão da vitória. Direção do Espírito Santo. Percebe a diferença? O primeiro Adão estava no jardim sendo conduzido por sua própria vontade. O segundo Adão estava no deserto sendo conduzido pelo Espírito. Deixa eu te falar uma coisa aí, juventude de São Paulo, do Brasil e do planeta Terra e toda a galera dos mundos não caídos que estão conectados conosco. Vou te dizer algo em nome de Jesus. É melhor você estar no deserto, cheio do Espírito de Deus, do que no jardim, cheio da tua própria vontade. Percebe a diferença entre a vitória e a derrota? A vitória reside no fato de sermos conduzidos pela voz que nos diz: este é o caminho, andai por ele. E a derrota reside no fato de sermos conduzidos pela nossa própria vontade. Chega da tua vontade, você já sabe que não dá certo. Chega das tuas próprias escolhas, dos seus próprios caminhos, você já sabe que não funciona. Deixa o Espírito conduzir você. Isso só é possível através do batismo diário do Espírito Santo. Isso só é possível através da plenitude derramada sobre nós. Isso só é possível através da unção. O Saul perdeu a unção e você vai ganhar e renovar a sua nesta manhã em nome de Jesus. Perca o que você quiser, mas não perca a direção do Espírito Santo, porque todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo vai ouvir palavras poderosas naquele grande dia. Que palavras, pastor? Vinde benditos de meu Pai e possuídes por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É isto que escutarão todos aqueles que durante aqui estiverem, forem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, e como é que eu faço para entrar dentro dessa vibe, dessa perspectiva? Eu vou te dizer, se liga aí, vou te citar agora um outro exemplo ocorrido nas Escrituras Sagradas. Agora dá um pulo comigo lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, que você vai ver uma história impressionante a partir do verso 14 até o verso 28. Qual é a história? Vou resumir para você que o texto é enorme e vou resumir te dizendo o seguinte: Jesus apanhou Pedro, Tiago e João e subiu ao alto do Monte da Transfiguração. Até rimou, Pedro, Tiago e João no alto do Monte da Transfiguração. E foram os três acompanhados de Jesus, estavam lá no alto da Transfiguração, no Monte da Transfiguração. Os outros 9 discípulos, Jesus recomendou: fiquem aqui. E olha o que Jesus disse: fiquem orando, eu estou falando, fica orando aqui embaixo, que nós vamos lá em cima e daqui a pouco a gente volta. Resumindo a história, Jesus subiu no alto do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficaram aqui embaixo, deveriam estar orando, mas não ficaram. Resultado: enquanto eles estavam lá, Jesus se transfigurou no alto do monte. Por isso é chamado Monte da Transfiguração.
A glória de Deus, a glória de Jesus. Pedro ficou boquiaberto. Senhor, isso é bom demais, vamos ficar por aqui mesmo. Porque, gente, é muito bom estar na presença de Deus. E o Pedro ficou tão louco com isso que ele disse, eu vou ficar por aqui mesmo, vamos sair daqui não. E, de repente, Jesus interrompe tudo e diz, vamos descer agora. Vamos descer agora, desce, desce. E qual que foi o conflito? Lá embaixo, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, rolou o maior conflito, o maior barraco. Sabe por quê? A multidão se aproximou dos 9 discípulos e falaram, e um dentre eles era o pai de um garoto, de um jovem possuído pelo demônio. E aí o pai falou assim para os discípulos, escuta, o meu filho é tomado pelo diabo e ele é lançado no mar, ele é lançado nas águas, lançado no fogo, rilha o dente e espuma. E eu não aguento mais essa situação e eu vim até aqui para vocês fazerem alguma coisa. E os discípulos oraram e o diabo não foi embora. Não foi, mano. Que vexame, que vergonha. Eu pensei que os discípulos iriam fazer alguma coisa. O pai raciocinou nessa direção e os discípulos não fizeram nada. Jesus, sabendo do que estava rolando lá embaixo, desceu do alto do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Chegando lá embaixo, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? E o pai falou, eu trouxe meu filho, e o diabo o apanha, o joga na água, o joga no fogo, e ele rilha os dentes, ele espuma. E os teus discípulos, eu pedi para que eles expulsassem os demônios, e eles não fizeram nada. Eita, faltou poder nos discípulos, gente. O diabo estava ganhando, atropelando os servos de Deus. O que estava rolando ali? Depois que toda a cena se passou, você sabe, Jesus repreendeu o demônio, largou o menino ficou bom, a história se desenrolou de um jeito maravilhoso, e no final os discípulos falaram assim, por que a gente não conseguiu expulsar os demônios? Jesus disse, eles só são destruídos por intermédio de oração e jejum. Aí você remonta a história na sua cabeça e a conclusão é a seguinte, Jesus, antes de subir para o monte, tinha pedido para eles fazerem o quê? Orarem. E o que eles estavam fazendo? Dormindo? Não. Dormindo foi no Getsemane, não confunda a história. Aqui, você observa a Ellen White fazendo um comentário e ela diz o seguinte, eles ficaram falando porque que eles estavam sendo tratados de um jeito diferente. O papo rolava mais ou menos assim aí, fala sério. Por que tudo de bom só acontece com Pedro, Tiago e João? Por que todo esquema legal que é montado, Jesus só leva Pedro, Tiago e João? Por que Jesus montou essa panelinha, Pedro, Tiago e João? Vai para o Monte da Transfiguração, só leva Pedro, Tiago e João. Vai para a pizzaria no sábado à noite, só leva Pedro, Tiago e João. Tudo de bom só rola com Pedro, Tiago e João. A gente só fica com a parte mais difícil. Ao invés de ficarem orando, eles ficaram fofocando. Quando o diabo aparece, eles não têm poder para repreender Satanás. Sabe por quê? Porque faltou unção. Deus não dá poder para fofoqueiro. Filho, coloca isso na sua cabeça. Deus não vai dar poder para você enquanto você usar esses lábios para depreciar as pessoas. Deus não vai dar poder para você enquanto você usar esses lábios para destruir a reputação das pessoas. Você não vai ter poder de Deus na sua vida para repreender o mal. Você não vai ter a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Não vai ter unção enquanto você usar esses lábios para depreciar a vida alheia, para focar naquilo que não te pertence. Os teus lábios, você precisa tomar uma decisão, eles precisam ser fontes de bênção e não de depreciação e maldição das pessoas. E os teus lábios, muitas vezes, não estão mais se abrindo para falar alguma coisa, mas os teus dedinhos estão fervendo para você se tornar um hater na internet, falando e depreciando. Não tem poder de Deus para fofoqueiro, não tem poder de Deus para hater. Ei, não há unção para quem trabalha e gasta tempo para depreciar a vida alheia. Os discípulos precisavam parar o reino das trevas e não conseguiram, porque não estavam fazendo o que precisava ser feito. E o que precisava ser feito? Orar pelo poder do Espírito Santo. Parabéns por ter reservado esta noite para clamar por este poder, para ser batizado, para receber a unção, para receber a plenitude. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em nos dar o poder do Espírito Santo do que nós mesmos em recebê-lo.
É o texto da profetisa. Deus tem mais interesse em nos conceder o Espírito do que nós mesmos estamos pedindo. E sabe de uma coisa? Você tem pedido muita coisa. Você pede a cura do Covid, você pede emprego, você pede sucesso profissional, você pede para passar no vestibular, porque estas são suas prioridades. Então você inclui na sua oração estas suas prioridades. Mas eu posso te ser claro, franco, honesto e rasgado, porque não tem como ser diferente. Essas não são nossas prioridades. A gente acha que é. A nossa maior prioridade é o poder do Espírito Santo. E já reparou uma coisa? Isso é o que menos a gente pede. Quantas vezes você orou pelo poder do Espírito Santo esta semana? Quantas vezes você rasgou o seu coração diante de Deus para que essa unção fosse a realidade da sua vida? Ei, precisamos de bons programas na igreja, precisamos de vigílias como esta, precisamos de clamor, precisamos de muita música de qualidade, precisamos de muita coisa legal, mas o que mais precisamos é o poder do Espírito Santo, é a unção de Deus sobre a nossa vida, porque eu já te disse, é melhor estar no deserto cheio do Espírito do que viver no jardim cheio de si mesmo. Chegou a hora de rasgarmos o nosso coração, não é só abrir, não, é rasgar. Você se lembra do que aconteceu no livro de Joel? Um ataque terrível dos gafanhotos, uma praga. Estamos neste momento diante de um ataque também, uma verdadeira praga, não em formato de gafanhoto, em formato de vírus. O inimigo estava atacando, muito bem representado pelos gafanhotos no livro de Joel. E agora eu dei uma pincelada no livro de Saul, eu dei uma pincelada na vida de Saul, dei uma passada contigo no segundo Adão, estou dando uma passada contigo no garoto que estava possuído e estou encerrando agora na perspectiva do profeta Joel. Vamos dar uma pincelada para ter um vislumbre geral. Quando você chega no livro de Joel, você percebe o ataque dos gafanhotos, uma praga que pegou o povo desprevenidos porque eles não estavam vigiando. Não havia vigilância. E você sabe que para o inimigo ter sucesso, basta não haver vigilância. Ah, pastor, o que você está fazendo? Fica falando que eu tenho que vigiar. É isso mesmo, irmão. O crente precisa aprender a vigiar. Nós estamos no meio de uma batalha, no meio de um conflito, e você não está vigiando. Que raça de soldado é essa que está no meio do conflito e o tiro rolando solto, a guerra comendo solto, bomba explodindo, e você está assim, distraído? Quem é que fica distraído numa guerra e obtém vitória, irmão? Não rola. Nós estamos no meio da batalha, a mais intensa batalha cósmica, a pior de todas, a luta do bem contra o mal. O pau está quebrando, irmão, e o crente está adormecido. O crente não está em estado de vigilância. Aí, resultado, o gafanhoto veio e fez a festa. Quando eu não vigio, o diabo invade e arrebenta comigo, escraviza, humilha, arrasta, põe no chão. Exatamente. E a gente precisa escolher se eu vou ser glorificado por Jesus ou eu vou ser humilhado por Satanás. Você tem que fazer uma escolha na sua vida. Você se lembra lá do que eu falei para você do Monte da Transfiguração? Lá em cima, Pedro, Tiago e João no estado de glorificação. Lá embaixo, os discípulos sendo humilhados. O que você quer ser? Experimentar a glorificação que Deus tem para te proporcionar ou a humilhação que o diabo quer te submeter? Temos que fazer a nossa escolha. Resultado, os gafanhotos invadiram o povo de Israel e o profeta Joel foi repreensivo, dizendo: vocês não vigiaram, por isso o gafanhoto está fazendo a festa. Sabe por que o diabo está fazendo a festa hoje em dia na vida de muita gente? Por nossa própria responsabilidade. Por nossa própria responsabilidade. E chegou a hora de pararmos de colocar a culpa nas pessoas. Ah, é o pastor não me dá atenção, é a pessoa que não me abraça, é a pessoa que não me colocou no cargo, não me reelegeu, ah, é todo mundo culpado, é a associação o culpado, é o governo do estado o culpado, o presidente é o culpado, ah, é todo mundo, diabo é o culpado. Ei, quando é que você vai assumir a sua responsabilidade para enxergar que a maior parte das mazelas é por nossa própria ausência de vigilância? Tu não presta atenção no que tu escuta, tu não presta atenção no que tu assiste, tu não presta atenção no teu nível de bate-papo na rede do WhatsApp, tu não presta atenção no teu desenvolvimento espiritual, não vigia, o diabo entra, faz a festa, depois a culpa da tua vida totalmente destruída é das pessoas, não é de você mesmo. Sabe quando que a gente vai começar a experimentar um processo de crescimento e desenvolvimento? Quando reconhecermos a nossa responsabilidade diante do nosso desenvolvimento espiritual. E qual é a nossa responsabilidade? Vigiar,
guardar as entradas da alma, prestar atenção no que eu escuto, no que eu vejo, no que se é legalismo, não é legalismo não, meu filho. Isso é vigilância, porque eu estou no estado de guerra. É a luta do bem contra o mal. Eu tenho que me posicionar, rasgar o meu coração, vigiar, porque eu estou no meio de uma batalha, para receber a unção do Espírito Santo e obter a vitória que só Cristo pode me proporcionar. Como é que se faz isso, pastor? O Joel deu a receita. Olha que coisa linda, gente. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor no verso 12, convertei-vos a mim, capítulo 2 de Joel, verso 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Verso 13 do capítulo 2 de Joel, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Rasgai o coração e não as vossas vestes. Pastor, explica esse texto, vou explicar. Naquela época, quando alguém queria mostrar arrependimento, o que ele fazia? Rasgava as vestes, jogava pano de saco e cinza na cabeça. Ficou mole. Ai, menti. Rasga as vestes, joga pano de saco e cinza na cabeça. Adulterei, rasga as vestes, joga pano de saco e cinza na cabeça. Todo mundo vai ver que você está arrependido. Ah, eu parei de guardar o sábado. Rasga as vestes, joga pano de saco e cinza na cabeça. Ah, eu desviei dinheiro público. Rasga as vestes, coloca pano de saco e cinza na cabeça. Eu não estou sendo mais dizimista fiel. Rasga as vestes, coloca pano de saco e cinza na cabeça. Ficou mole, mano. Tudo mecânico. Deus falou de assim, para, chega, para com esse negócio. Porque qualquer coisinha, rasga as vestes, coloca pano de saco e cinza na cabeça. É tudo mecânico. Tudo não passa de aparência. Chega de viver essa questão de aparência. Eu quero que você rasgue o coração, porque não adianta ter uma aparência piedosa se o coração não está transformado. Rasga o teu coração, disse Deus por intermédio do profeta Joel. Toda destruição ocasionada pelo gafanhoto foi retornada por intermédio da bênção de Deus. Tudo que foi perdido foi achado. Tudo que foi perdido foi recuperado. Quando o povo saiu de um processo de aparência, quando o povo saiu de um processo mecânico e com o coração rasgado, receberam de verdade o batismo do Espírito Santo. E olha a promessa aqui no verso 28. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Depois do quê? Depois que você rasgar o seu coração. Depois que você sair da sua vidinha mecânica, depois que você parar de orar por orar, ir à igreja por ir, fazer por fazer, mas de coração inteiramente rasgado diante de Deus, depois que você fizer isso, sair dessa vida mecânica e tomar uma disposição de rasgar tua alma para Deus nessa manhã, ele diz que vai acontecer assim no verso 28, vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Jovens, Deus quer te dar uma visão diferente. Quando fala assim naquele verbete popular, pega a visão que Deus quer te dar é a resultante de você ser batizado pelo Espírito Santo. Essa visão não estamos tendo, e a visão que precisamos ter, ela só virá de fato depois que formos batizados pelo Espírito Santo. Que haja plenitude na tua vida, rasgue esse coração, sai dessa vida mecânica, não seja adventista por ser, seja batizado pelo Espírito, tenha poder na sua vida em nome de Jesus. E olha, para todo aquele que rasgar o coração, tem promessas fantásticas, e uma das que eu mais gosto é essa que está aqui, ó. Olha que coisa linda. Verso 25 do capítulo 2 de Joel. Eu vou te restituir todos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Gente, essa promessa aqui é demais. Você percebeu o que Deus está te dizendo nesse momento? Tudo que o gafanhoto roubou de você, eu vou te devolver. Quanto tempo o diabo roubou da tua juventude no mundo das drogas? Quanto tempo o diabo roubou da tua juventude junto à prostituição? Quanto tempo o diabo roubou da tua vida, da tua família? Quanto tempo da tua vida já foi parar na lata do lixo? Se você rasgar teu coração nessa manhã, Deus vai te devolver tudo que o diabo roubou de você. E vai começar a devolver agora. Não é devolver só na eternidade, não. Começa a devolução agora. O que você perdeu, Deus vai te restituir. Mas você precisa rasgar esse coração. E a maior bênção de todas é que você vai ter aquilo que Saul perdeu.
A unção do Espírito. Saul, presta atenção, ele era abençoado e se transformou num perturbado. Nós chegamos aqui nesta vigília, de repente, perturbados e vamos sair abençoados. De repente, você estava sem a unção e vai sair daqui na plenitude do Espírito. O Saul perdeu a unção para se tornar um atormentado. E o Flávio Joséfo diz, voltando à nossa primeira história, de que ele estava se sentindo tão atormentado que parecia que tinha alguém o sufocando e fazendo-lhe perder a respiração. Satanás estava oprimindo Saul, porque ele deixou de ser dirigido pelo Espírito de Deus. Sabe por que o diabo está oprimindo você? Porque você está perdendo a tua unção, porque você deixou a vigilância de lado e deixou o gafanhoto invadir para fazer o que quiser, porque o tempo que você deveria gastar orando, você andou fofocando, depreciando a vida alheia, passeando na internet de modo vago, não definido. Ei, coloca um propósito de crescimento para a sua vida. Deus quer muito te abençoar, mas o que você está fazendo para ser abençoado? Clama, você pede cura de Covid, emprego, namorada, cura de câncer, você pede tanta coisa, mas o que é mais importante você não está pedindo, que é o que ele mais quer te dar: poder do Espírito Santo. Chega de pedir livramento de circunstâncias, temos que pedir o poder para enfrentar as circunstâncias. Eu não estou pedindo livramento de mais nada. Deus, se eu tiver que enfrentar um acidente, que seja cheio do teu Espírito. Se eu tiver que enfrentar um drama na minha família, que seja ungido pelo teu Espírito. Se eu tiver que enfrentar o Covid, que seja cheio do teu Espírito. O que eu não posso perder é a unção. Porque se eu não for ungido, eu vou ser perturbado, irmão. E Saul estava sendo perturbado porque havia perdido a unção do Senhor e passou a viver uma vida de aparência. O que ele deveria ser não se tornou mais, porque viveu uma vida de aparência. Resultado, Deus precisava dar uma sacudida no Saul e ele usou um homem para isso, chamado Davi. Qual foi a resposta para Saul? Davi. Qual foi a resposta para o atormentado Saul? Davi. Escolha um homem que toca um instrumento com habilidade, um homem íntegro, um homem de Deus, e Davi já havia sido ungido. Aí o Davi, cheio do Espírito, tocava, e o espírito maligno que atormentava Saul se dissipava por causa da presença do ungido do Senhor. Então, note, tem muita gente perturbada agora, tem muita gente com medo agora. É um momento muito difícil. E Deus escolheu você nessa noite, nessa manhã, para ser a resposta dele para todo aquele que está sendo atormentado, todo indivíduo neste momento que está com medo, todas as pessoas que andam perturbadas, e não são poucas, e você conhece muitas delas. Deus escolheu você para ser a resposta dele a estas pessoas que atormentadas estão, e você vai ser a luz, cheio do Espírito Santo, para que essas pessoas que estão atormentadas passem a ser abençoadas por intermédio da presença de Deus que está em você, porque você não vai ser ungido nesta manhã, você não vai receber a plenitude para viver para você mesmo, você vai receber a unção do Espírito Santo para você ser a resposta de Deus para todos esses que estão sendo atormentados por Satanás, porque assim como Deus libertou você, vai te usar para libertar outros. Agora é preciso se posicionar, vida de vigilância. É preciso se posicionar, rasgar o coração. É preciso se posicionar se eu vou ser humilhado por Satanás ou glorificado por Jesus. É preciso se posicionar se eu vou gastar o meu tempo orando ou depreciando a vida alheia para ter a plenitude do Espírito. Eu preciso tomar a decisão, porque Deus quer me abençoar. Mas será que eu estou querendo ser abençoado? Eu tenho certeza que sim, é a razão pela qual você permaneceu até agora. Tanta gente conectada, buscando o poder. E sabe de uma coisa? Vamos colocar um fim, um ponto final à nossa vida de aparência. Aparência engana muito, gente. Chega de fingir que a gente é pastor, chega de fingir que a gente é pai, chega de fingir que a gente é marido, chega de fingir que a gente é servo de Deus, chega de fingir que somos adventistas do sétimo dia. Tem que sair desse estágio de aparência e viver a plenitude do Espírito, no poder de Deus, rasgando o coração. Porque eu vou te falar, dá para enganar muita gente, mas não dá para enganar o Senhor. Não é que um dia desse eu morava no interior do Rio de Janeiro, quando eu peguei o meu primeiro distrito pastoral, e olha, tem um tempão já, e eu assumi o meu primeiro distrito pastoral, e eu morava num terreno, numa casa cujo terreno era muito grande,
e era no interior, tinha que capinar o terreno, e eu precisava contratar alguém, não tinha a menor habilidade para capinar. E aí consegui um cara para capinar o quintal da minha casa e pagar vintão para ele. Não, 20 reais, pastor, eu capino isso aqui, mole para tu e tal, não sei o quê. Peguei, o cara olhava o cara, gente boa, cumprimentava o cara, gente boa. O apelido do cara, ponto 50. Mano, ponto 50, cara, ponto 50 não é arma, mano, não é armamento. Uma ponto 50, que papo é esse? Não, o cara se chama ponto 50, mas tá de boa, ele capina aqui o quintal de todo mundo e vai capinar o teu também. E eu falei com o cara de boa, aparência tranquila e tal, não sei o quê. Mano, e aí, vintão, pastor e tal, não sei o quê. Aí ele veio capinar o meu quintal e começou e tal, capinando o quintal e falou assim, pastor, me dá um adianto aí, me dá 10 conto aí, que eu não tenho nem o que comer no meio-dia. Aí eu disse, 10 reais aí, vou fazer um lanche aí, depois eu volto à tarde para terminar o restante. Eu falei, de boa, mano, toma aí, 10ão, vai lá fazer teu lanche lá. E ele capinou o quintal até às 11 da manhã, mais ou menos, chegou exatamente à metade, saiu para fazer o lanche, deixou a enxada jogada no chão e foi lá. E à tarde o cara não voltou para pegar os outros 10 contos para terminar o serviço. Anoiteceu, nada do cara chegar, e o que me chegou foi uma notícia. O ponto 50 foi preso. Preso? Como assim? A polícia deu uma batida por conta de uma denúncia, foi lá na casa dele, e chegando na casa dele, começou a escavar o quintal e descobriu 3 corpos que ele havia assassinado e enterrado. E todos os 3 foram assassinados por intermédio de enxadada. O cara matou os caras na enxada. A enxada que estava lá em casa, maluco. Eu falei assim, uau, mano, que cara matando os outros na enxadada. E o cara capinando aqui, mano, com a enxada dele na minha casa e tal. Uma coisa sinistra. E eu fiquei impressionado. Mano, mas nunca que você ia imaginar que um cara como aquele teria coragem de matar alguém com uma enxadada? Que coisa mais louca. Uma aparência assim de gente tranquila, de ei, a aparência é importante. Claro que é, mas não é o mais importante. Porque o que adianta ter essa aparência de pastor se o meu coração não for de fato convertido? E a gente anda vivendo muito de aparência sem a plenitude do Espírito. E a aparência engana, mano. E só para te contar mais uma história, que eu sei que jovem gosta muito de história, chegou no meu escritório, quando eu trabalhava nessa ocasião em uma outra cidade, um cara que falou assim, não, eu vim aqui ajudar o senhor, eu ouvi o seu sermão no último sábado na igreja, eu estava com a minha família, e eu sou um empreendedor e tal, e eu vim aqui ajudar o senhor. E chegou na minha sala, mano, e o cara entrou lá e ofereceu de oferta 20 mil reais para a Missão Caleb. Eu falei assim, nossa, que top, estamos de fato precisando. Você deposita lá no caixa da associação lá e coloca de modo discriminado oferta Missão Caleb, que vai ser uma benção, nós vamos converter isso aí em material, vai ser muito legal, a galera vai se amarrar. E ele falou assim, pastor, eu vi lá no estacionamento um carro que está vendendo, ele é o seu? Eu falei, eu estou vendendo meu carro. Pastor, e quanto que é? Eu falei o preço do carro, ele falou assim, então fazer o seguinte, eu só estou com uma folha de cheque, eu vou fazer um cheque aqui para o senhor e eu vou te dar aqui um cheque com 20 mil reais de oferta para a Missão Caleb e o restante é para pagar o seu carro. Eu olhei para o cara, que coisa louca, muita bênção num dia só, mas de repente, assim, bate na minha porta esse negócio, meio que caindo do céu. Tudo bem que eu estava orando e tal, e o cara com uma aparência top, distinta, cabelinho no jeito, no fio, roupa distinta, de marca, todo elegantezão, falando bonito, a conjugação perfeita, uma voz assim bem bacana, bem modulada. O cara parecia até um galã, mano. Eu falei assim, nossa, eu liguei pro pastor lá dele, mano, dá licença, deixa eu ligar. Liguei pro pastor, brother, tem um cara assim, assado, disse que é da tua igreja, pastor, ele não é batizado não, a família frequenta, ele já frequenta aqui há algum tempo e tal, vive aí no carrão e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, o cara apareceu aqui para fazer isso, tô até assustado, mano. E aí? Não, acho que dá, pastor, e tal, não sei o quê, acho que é tranquilo, eu não tenho muita informação a respeito não, mas a pouca que eu tenho é essa daí, nessa direção. E a aparência do cara falava muita coisa, né? Mas beleza. Enfim, para resumo de conversa, recebi o cheque do cara, depositei lá, mas falei, só entrego o carro quando o cheque compensar. Fechou? Fechou. Então, beleza. Viajei para a Central de Curitiba para fazer semana de oração. Na ocasião, o pastor Iglesias havia me convidado para ir lá. E eu estava em Curitiba quando recebi a ligação dele.
e ele me dizendo o seguinte: pastor, deu um problema aqui, eu preciso muito, já que o cheque vai compensar na segunda-feira, porque depois tem o cheque na quinta, ele demora 2 dias úteis para compensar, e vai compensar provavelmente na segunda-feira, mas olha, hoje é domingo, o cheque vai compensar amanhã, eu precisava muito que o senhor já me entregasse o carro, porque surgiu um problema aqui, eu vou ter que dar uma viajada, eu preciso ir com a minha família e parará. E o cara me contou uma história super drástica, super triste, e eu falei assim: tá bom, passa lá em casa lá. Liguei pro pastor mais uma vez, e aí, pastor, não, acho que dá. Ele passa lá em casa, pega o carro. Mano, resumo da conversa: o cara pegou meu carro, o cheque não compensou, voltou, depositei uma segunda vez, voltou, ele me deu um outro cheque, voltou de novo, e um perrengue se instalou, um problema se instaurou. O resultado é que o cara rodou com o meu carro mais ou menos uns 10 dias, sabe-se Deus por onde. Eu acionei um amigo da polícia, que é da nossa igreja, e ele falou: pastor, que problema, puxou a ficha do cara. Mano, quando puxou a ficha do cara, sangue de Jesus tem poder. Estelionatário de primeira. Todos os cheques que ele havia me dado eram cheques de empresa já falida, que de alguma forma ele conseguiu o talão, estava emitindo os cheques em nome de empresas que já haviam fechados e fazendo negócios com esse cheque, comprando terreno, comprando casa, e no meu caso, comprando meu carro, com cheques de pessoas cujas empresas já não estavam mais funcionando e falidas há muito tempo. Pastor, esse cara está sendo procurado. Eu falei: então você achou, meu irmão, e o cara está com o meu carro, mano, o cara está com o meu carro. E o resultado é o seguinte: consegui reaver o carro, glória a Deus, aleluia, e o cara foi preso. Sabe em que circunstância? Apanhou alguém no aeroporto que estava vindo do Egito para fazer um grande investimento no Brasil e veio com uma mala com muita grana, né? Claro que o permitido, e mais uma grande soma de dinheiro para ser transferida aqui num processo de uma negociação, e diante disso, ele assassinou o cara, queimou o cara, saiu na primeira página do jornal. E o jornal, alguém me ligou: pastor, dá uma olhada aí no jornal de hoje. Eu fui lá no saguão da associação, peguei o jornal, dei uma olhada, ele estampado na primeira página. Mas pensa numa aparência. Ah, pastor, a aparência não é importante? É importante, claro que a aparência é importante. Claro que a aparência é importante. Ninguém vira para alguém e fala assim: ah, tal, eu estou apaixonado pelo teu fígado me atraiu, o teu intestino, eu estou apaixonado por ele desde que eu conheci o teu esôfago, eu não consigo mais parar de pensar em você. Olha, o teu rim dilacerou o meu coração, o teu baço me abraça. Mano, ninguém fala isso. É claro que as pessoas se apaixonam pela aparência dos outros, mas você tem que estar ciente de alguma coisa. Tem que existir algo além da aparência. O Saul tinha a aparência de rei, mas não era mais o verdadeiro servo de Deus. Eu estou falando para alguém que está vivendo uma vida cristã de aparência, mas não tem a plenitude do Espírito. Que adianta? Você é um estelionatário da fé? Está gastando o teu tempo à toa? Deus te chamou para uma vida plena. Vivia, irmão. Chega de ser humilhado por Satanás, seja glorificado por Jesus. Levanta, jovem. Deus tem um propósito muito especial para a sua vida e nós não podemos viver uma vida de aparência. O Davi foi a resposta de Deus para Saul. Você é a resposta de Deus para a comunidade de São Paulo. Você é a resposta de Deus para esse país. Você é a resposta de Deus para este planeta. Mas você só será a resposta de Deus se você for investido do poder do Espírito Santo. Não adianta ser investido com o uniforme do líder de jovens se você não for investido com o poder do Espírito Santo. Não adianta você que é desbravador ser investido com tanta insígnia se você não for investido com o poder do Espírito Santo. Não adianta eu receber um canudo de teologia se eu não for investido com o poder do Espírito Santo. Não adianta ter meu nome no livro da igreja se eu não tiver o meu nome no livro da vida. Tem que haver plenitude do Espírito Santo. E Deus quer que você saia dessa vida de aparência para uma vida plena neste momento. É o que você quer? É o que você deseja em nome de Jesus? É o que eu quero? É o que eu preciso? É o que eu desejo? E por isso eu não vou abrir meu coração diante de Deus, não. Eu vou rasgar meu coração. Porque é uma necessidade de urgência. Tudo o que está acontecendo nesse momento no mundo não é à toa, não é em vão. Deus está me chamando para um processo de reflexão. Ele está sacudindo a humanidade, permitindo que isso ocorra para sacudir a humanidade, para a gente avaliar o que de repente vale de verdade a pena na nossa vida. Você está aproveitando essa oportunidade que Deus está te dando para você refletir do quanto você precisa? O quanto você precisa mais de Deus, o quanto você precisa dessa plenitude? Ei, se a gente não aprender
nada do que estamos vivendo agora, será que tudo isso estará sendo em vão? Estamos perdendo amigos à toa, estamos vendo vidas sendo ceifadas ao nosso redor. Isso não vai mudar nada a nossa experiência com Deus? É isso? Você está me dizendo que não aproveitaremos nada para um processo de crescimento? Deus não é o responsável por essa pandemia, mas que Ele está usando essa pandemia para dar uma chacoalhada nos crentes, para a gente acordar. E vou te dizer uma coisa, se eu não tenho estrutura para enfrentar isso agora, eu preciso avaliar que estrutura eu terei para enfrentar os últimos instantes da história dessa terra. Porque se eu acho que está ruim, vai piorar, irmão. Vai piorar. Nós estamos vivendo no tempo que o apóstolo Paulo descreveu em 2 Timóteo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias serão difíceis. Nós estamos nos dias difíceis. Difíceis. Tá difícil pra caramba! Mas Daniel disse que ainda vem um tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Se eu não tenho estrutura para enfrentar um tempo difícil, que estrutura eu vou ter para enfrentar o tempo de angústia? Essa oportunidade que estamos tendo é de avaliar se estamos buscando de verdade o poder do Espírito Santo. Porque se eu não tiver o poder do Espírito Santo, eu não resisto nem ao tempo difícil, muito menos resistirei ao tempo de angústia. É o momento em que Deus está dando uma chacoalhada na sua igreja, para a gente perceber o que é prioridade de verdade. Está gastando o teu tempo depreciando vida alheia no mundo da fofoca. Os discípulos tentaram, não tiveram poder. A gente também não vai ter poder se a gente for nessa mesma vibe. O caminho é diferente. O tempo que estamos gastando com tantas coisas fúteis é o tempo que deveríamos estar orando mais. É o tempo que deveríamos estar rasgando o nosso coração para deter o ataque do gafanhoto. É o tempo de buscar as coisas que já perdemos e Deus tem a capacidade de nos restituir. É o tempo de sairmos do estado de perturbado para abençoado. É o tempo de sermos como Davi, a resposta de Deus para a vida das pessoas que estão vivendo esse tempo de dificuldade. É o tempo de Deus me preparar para que neste tempo difícil eu esteja melhor preparado para enfrentar o tempo de angústia. E tudo isso só vai ser possível através de uma única coisa: poder do Espírito Santo. E você se lembra, Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram. Nós passamos esta noite ficando para sermos revestidos de poder. Está acabando a vigília. Agora é hora de sair. Sair para abalar o mundo. É hora de sairmos para pôr abaixo o inferno. É hora de sairmos para dar esperança àqueles que estão vivendo dias difíceis. Mas a gente só vai conseguir se for pelo poder do Espírito Santo. É melhor estar no deserto cheio do Espírito do que no jardim cheio de si mesmo. Ora comigo. Pai querido, estamos constrangidos, estamos tocados e estamos conscientes da nossa responsabilidade. Nós não queremos rasgar as nossas vestes nessa manhã, queremos rasgar o nosso coração. Queremos te pedir perdão pela nossa vida de ausente vigilância. Muito vacilo da nossa parte, meu Deus, priorizar essas coisas tão fúteis da vida. Coisas importantes, mas não essenciais. A gente andou dando muito mole. A gente pede tanto cura de Covid, a gente pede tanto emprego, a gente pede tanto sucesso profissional, tanta restauração de casamento. Mas esquece de pedir o principal: poder do Espírito Santo para enfrentar tudo isso. Porque se tivéssemos o poder do Espírito Santo, o nosso posicionamento na vida matrimonial seria diferente. Se tivéssemos o poder do Espírito Santo, o nosso posicionamento para a administração da nossa sexualidade seria diferente. Se tivéssemos o poder do Espírito Santo, a organização das nossas finanças seria diferente. Nossos propósitos de vidas e prioridades seriam diferentes.
Se tivéssemos o poder do Espírito Santo, nós seríamos a resposta para este mundo onde anda tão perturbado quanto Saul estava. E a gente já perdeu muita coisa pela nossa ausência de vigilância, mas não queremos perder mais. Não queremos perder a unção do teu Espírito. Não queremos viver de aparência. Batiza-nos nesta manhã como só o Senhor sabe batizar. Dá-nos o poder para que tenhamos a chance de dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Dá-nos poder e a bênção de ter nesta manhã o nosso nome confirmado no livro da vida para a glória do teu nome. Nos colocamos em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.